E a palavra que eu queria compartilhar com você hoje, se você tem aí a sua Bíblia, ela física ou então aí no seu smartphone, eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 10, versículo 17, palavra do Senhor nessa manhã. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 22. Desde já também as pessoas que estão online, que têm nos acompanhado. Bastante pessoas têm nos seguidos aí pelas redes sociais. Temos uma ovelhinha que está um pouquinho longe, que é a Claudinha, que está em Oxford, mas está sempre online com a gente. O mês de novembro ela está de volta no Brasil. Logo, logo ela vai estar aqui com a gente, tem nos ajudado na intercessão, na oração, né? E outros irmãos que têm conectado com a gente nas mídias, que não pode estar aqui, mas tem estado também online. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto bíblico, Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda te falta uma coisa. Falta quanto? Uma coisa. Jesus disse para ele: Ainda te falta uma coisa. Vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado, foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Pai, fala conosco através da tua palavra. Prepara o nosso coração para que possamos agora receber a semente da tua palavra, Pai. Que ela possa dar o fruto necessário no tempo certo, que o Senhor preparar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Glórias ao Senhor. Texto muito conhecido de um jovem, que o texto bíblico diz que ele era um jovem rico. Um jovem de muitas posses, reconhecimento, status na sociedade, dinheiro. Um jovem que tinha tudo. Um jovem que realmente assim tinha todas as coisas. Porém, lhe faltava algo. Existia um vazio no coração daquele jovem que fez com que ele procurasse Jesus num dia. E ele, ao avistar-se com Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E então faz a pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus então começa ali um diálogo, começa a conversar com o homem e fala para ele: você precisa seguir os mandamentos. E aquele jovem fala assim: eu já sigo os mandamentos desde a minha juventude. Desde quando eu era bem pequenininho eu já obedeci os mandamentos, sigo eles. E Jesus então, olhando para aquele jovem, Jesus o ama. O ama. E ao amá-lo, Jesus então aplica um remédio que ele precisava. Jesus fala assim: você quer realmente ser perfeito? Você quer realmente entender como faz para você conseguir a vida eterna? Só te precisa fazer uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. E aqui, queridos, você percebe que o final dessa história, ela é meio triste. Porque ele não consegue fazer a única coisa que lhe faltou. Uma única coisa. Para a gente poder ter uma melhor compreensão desse texto, queridos, a gente precisa aqui ter o seguinte entendimento. A palavra do Senhor, ela não tem problema algum com riqueza ou pobreza.
A mensagem de Jesus aqui, não era simplesmente uma mensagem socialista que a pessoa tem que vender tudo que tem, dividir aos pobres e então ser feliz com o que lhe restar. Não é essa a ênfase da palavra. Não é isso que Jesus está querendo trazer no texto. E Jesus também aqui não tem problema com a pobreza. Você não precisa ser pobre para você ter vida eterna. Não é esse o contexto. Para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa se desarmar um pouco da ideologia, do socialismo, do capitalismo, da forma que foi conseguido, porque muitas vezes isso que nos permeia e às vezes nos traz entendimento de que eu posso ser melhor ou pior se eu ter ou não ter algo. Não é esse o que Jesus e o que a palavra quer nos trazer hoje. Então, como eu disse, a palavra do Senhor não tem problema nenhum com riqueza. Vários personagens bíblicos eram muito ricos. Abraão, por exemplo, teve uma hora que ele precisou se separar do seu sobrinho Ló, porque eles tinham tantos animais que os funcionários dos dois começaram a brigar entre si. Precisou ir cada um para um canto. E também nós temos um caso, por exemplo, que Jesus ele chega numa casa e uma mulher, então ela pega um vaso de nardo puro, que o valor daquele vaso era exatamente a referência de 1 ano de salário de um trabalhador recebido. Essa mulher vem e quebra esse vaso e unge a Jesus. Os seus discípulos, ao olhar aquela situação, falam assim: Senhor, que desperdício! Por que o Senhor permitiu que ela quebrasse esse vaso e desperdiçasse esse nardo? Era muito valioso, poderia ter vendido e o dinheiro dado aos pobres. Sabe o que Jesus responde? Jesus responde assim: o pobre sempre terão convosco. O que essa mulher está fazendo será lembrado por toda a eternidade. Então o foco de Jesus, seja com riqueza, seja com pobreza, ele vai tratar no que precisa ser tratado. Então o foco da Bíblia não tem nada ideológico. É realmente, querido, o que esse jovem tinha na vida dele que Jesus precisava alcançar. E por que esse jovem procurou a Jesus? Aos olhos humanos ele tinha tudo. Ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Jovem, rico, status. No livro de Mateus vai falar que ele era um príncipe da sinagoga. O príncipe da sinagoga era um homem de status, reconhecido perante também os religiosos. Amava a Deus, era um homem moralista, era referência para muitos, saudável, inteligente, bem-sucedido, homem honrado na sociedade. Filho que toda mãe gostaria de ter. Hein, mãe? Para casar com a tua filha. O genro que você pediu a Deus. Esse homem tinha tudo. Perceba que, mesmo ele tendo tudo, lhe faltava algo. Esse jovem tinha poder, dinheiro e juventude. Porque era com a força, ele poderia ter muito tempo da sua vida para ainda fazer muito mais. E força, o poder, dinheiro e juventude, muitas vezes, é a fórmula de uma destruição. Porque a gente tem visto aí muitos jovens se acabando com muito menos. E hoje em épocas de influencers, né, que tem ganhado aí riquezas, aí se você vê as atrocidades que tem acontecido. A natureza humana, meu irmão, ela tem dificuldade de lidar com essas coisas. Tem ou não tem? Tem. Mesmo depois de uma certa idade, se você ganha um pouco mais, se você conquista algumas coisas, você começa já a subir o ego, né? Coraçãozinho já enche um pouquinho de soberba. Ó, meu carro já é zero, já é 1 ano de uso só. Ó, dele lá ele tem 10. O ser humano tem dificuldade de lidar com algumas coisas. Porém, a motivação daquele jovem era o seguinte: o vazio que estava no coração dele era o desejo pela vida eterna. Todas as suas qualidades, bens, conquistas, não conseguia preencher isso. Irmãos, será mesmo que nós fomos criados por Deus somente para trabalhar, conquistar, perder, ganhar, pagar boleto, prestação
e começar tudo de novo? O problema é que muitas vezes o nosso ciclo da nossa vida está dessa maneira. Sabe aquele ratinho que fica correndo na rodinha? Aquele loop infinito que não termina? Às vezes nós estamos dessa maneira. Temos conquistado, temos um monte de plenitude, mas ainda existe um vazio dentro de nós. Pode ser que esse vazio aí seja um vazio pelo eterno. Pela vontade de algo que te preenche, que te conquiste. E aquele jovem, então, ele chega diante de Jesus e, assim como muitas coisas na vida dele, ele conquistou, ele conseguiu, ele adquiriu pela sua força, pelos seus méritos, pelos bens que ele já tinha. Agora ele chega diante de Jesus e ele tem mais uma necessidade, que é o desejo da vida eterna. Porém, ele chega para Jesus e ele quer de Jesus o mapa da mina para isso. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, o que eu preciso fazer? O que ele estava esperando? Uma resposta. Em tempos de coach, uma chave. Um código. Faz código. Então ele queria uma fórmula. Ele queria saber o que ele precisava fazer. Mas aqui eles estavam falando de coisa de eternidade. E o que é da eternidade não depende do homem. O que é da eternidade depende de Deus. Amém? Às vezes queremos usar ferramentas da terra para viver coisas que só o céu pode dar. Às vezes a gente quer viver aqui na terra coisa do céu com as coisas da terra. Nem sempre dá. João Batista estava ali cumprindo o seu papel e as pessoas começam a chegar diante de João Batista e falar assim: olha, tem Jesus aí. Jesus está ministrando, está falando do evangelho também. E aí, João Batista, o que nós vamos fazer? Seguimos você ou seguimos ele? João Batista falou assim: vocês não estão entendendo. Eu estou apenas abrindo o caminho. Eu somente sou a voz que clama no deserto. E João, ele fala a seguinte frase, que é perfeita: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Irmãos, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe for dado. E Jesus então pergunta para aquele jovem se você quer realmente a vida eterna. Ele falou: eu quero. Ele falou: você precisa guardar os mandamentos. Aquele jovem olha e fala assim: só isso, Senhor? Só guardar os mandamentos? Eu já guardo os mandamentos. Desde a minha juventude. A minha mãe já me ensinou, desde lá, eu já guardo tudo. E Jesus então começa, queridos, a perguntar para ele: guarda mesmo? E aqui há um segredo nesse texto, porque quando Jesus começa a falar se ele guardava os mandamentos, o mandamento ele era dividido em duas tábuas. A primeira tábua era do homem para com Deus, né? 4 mandamentos que era de Deus para com o homem. A segunda tábua são 6 mandamentos, que é obrigações, mandamentos do homem para com o homem. Então, não furtará, não roubará, não adulterará, tudo aquilo que é relacionado ao trato de um para com o outro, de amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus aqui, ele não toca na primeira tábua. O que significa isso? Aquele homem, ele era aprovado no trato dele com Deus. Jesus vê o post, dá o like e arrasta para cima. Passou a primeira tábua. Mas a segunda tábua não. A segunda tábua Jesus vai passar a régua. A segunda tábua Jesus vai pontuar. Jesus vai chegar no homem que Jesus precisava aplicar o remédio que ele precisava. E Jesus então começa a futucar o homem. Não furta? Não. Não adultera? Não. Não rouba? Não. Dá falso testemunho? Não. Honra teu pai e a sua mãe? Honra. Só que Jesus ele cita 5 e não cita 1. Jesus não cita não cobiçarás.
E Jesus, perguntando para aquele jovem, mesmo sabendo que ele não estava falando a verdade, porque Jesus pergunta assim: cumpre todos esses mandamentos? Ele fala: cumpro. Jesus não o corrige. Jesus não para na hora e fala assim: você está mentindo. E aqui eu entendo como o Senhor, Ele é paciente com as nossas mazelas. Quando Ele quer alcançar um coração, como Ele sabe ser longânimo conosco. Irmão, se nós fôssemos receber aquilo que realmente merecemos, nós estaríamos perdidos. Mas a longanimidade de Jesus faz aquele homem ser alcançado. Jesus não cita sobre a cobiça, porque era justamente o problema dele. Porque quando Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem, não deixou, impediu. Aquilo era o problema daquele homem. Queridos, aqui é só um exemplo. Se nós olharmos aqui o nosso cenário, cada um de nós temos as nossas mazelas. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas fala a verdade, quando nós vamos na igreja ou quando encontramos alguém que nos dá uma palavra que toca justamente no nosso pecadinho de estimação. Quem gosta? Quem gosta? Ninguém, né? Quando a sua mulher, cheia do Espírito Santo, pega e fala assim: tá nervoso por quê? Tá muito estressadinho. Só fica estressadinho em casa. Com seus amigos você não é estressadinho. E aí, você estressadinho fica o quê? É gostoso? Não é. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente o que nos toca, porque que nós estamos em várias pessoas. A mesma palavra vai falar com cada pessoa diferente, naquilo que ela precisa ouvir, naquilo que ela precisa ser tratada, naquilo que ela precisa ser tocada. Ah, sabe quem é isso? É o Espírito Santo. É o poder da palavra. E Jesus então aplica o remédio e fala assim: moço, só te falta uma coisa. Irmãos, quando eu chegar diante de Jesus e falar assim, ó, Leandro, só te falta uma coisa. Irmão, olha pra mim, parece capivara do PCC, cara. Tem muita coisa pontuada. Aquele carinha só faltava uma. Sabe quando você olha pra você e você fala assim: meu Deus, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, isso aqui ainda não tá bom. E aquele jovem só faltava o quê? Uma coisa. O que te falta? Qual é a tua coisa? Qual é o remédio que Jesus precisa aplicar? O que é tão precioso na tua vida que te impede verdadeiramente de se entregar a Cristo? O quê? O que te falta? Irmãos, para a gente finalizar, esse homem é o único homem da Bíblia que chega na presença de Jesus e ele sai pior do que chegou. Você não vai encontrar ninguém que chegou diante de Jesus para pedir algo, para procurar algo, para receber algo que não tenha sido tocado e transformado. Esse é o único cidadão. E só lhe faltava uma coisa. Apenas uma. E é essa palavra que eu queria orar juntamente com você. Eu não sei o que te falta, mas eu sei o que me falta. Eu não sei o que te falta, mas eu sei o que está precisando em mim. O Espírito Santo de Deus te trouxe hoje para falar isso. Filho, só te falta uma coisa: coragem. Só te falta uma coisa: posicionamento. Só te falta uma coisa: renunciar um pouco mais. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe evangelho sem abandono. Você acha mesmo que quando Jesus olha para aquele homem e fala assim, o texto diz assim: Jesus o amou, e a partir do momento que ele sai de Jesus os deixou de amá-lo? Tenho certeza que aquela história ali não teve fim naquele momento, porque aquele jovem, ele chamou a atenção até mesmo de Jesus.
E o Senhor é longânimo. Ele vai sempre trazendo ao nosso coração o momento certo, a hora certa, de nós precisarmos entender que sem Cristo não dá. E eu queria que você ficasse em pé no teu lugar. Eu queria orar com você. Só te falta uma coisa. Quem pode te dar está aqui. Não sou eu. É o Jesus Cristo. Você não precisa vender tudo que você tem. Você não precisa abandonar coisas que você acha que tem. Você precisa somente ouvir a voz do Espírito e entender o que Ele tem para você. Ontem eu estava assistindo um vídeo muito impactante a respeito quando a pessoa, quando ela chega na presença de Jesus, e Jesus começa a passar um relatório, chama a pessoa pelo nome e fala assim, médico fulano de tal. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou médico, eu sou evangelista. Aí Jesus fala assim para ele, não, mas eu te chamei na terra, o seu propósito era ser médico, e você não me buscou, você não me ouviu. E aí você decidiu ser um evangelista, mas eu não queria isso para você, porque você não seguiu aquilo que eu te chamei. Você deixou de ganhar tantas pessoas para Cristo. E ali ele fala com o médico, ali ele dá outros exemplos, até ele chega numa mãe. E a mãe, quando ela chega diante de Jesus, ela fala assim, Senhor, eu não consegui ir para as nações, eu não consegui ganhar o mundo inteiro, eu não consegui, fazer tudo que eu queria fazer na igreja, para as pessoas. Jesus vira para ela e fala assim, eu te chamei para ser mãe dos seus 2 filhos. Você cumpriu o seu propósito, estabeleceu os valores na vida deles, e através dos teus filhos, muitas pessoas chegaram, porque um dia você entendeu que o seu único propósito era ser mãe. Eu falei, uou! Quando nós entendemos o nosso propósito, tudo fica mais fácil. Senhor, como nós somos, Pai, necessitados de Ti. De jovem só faltava uma coisa, Senhor. Quando nós lemos a história, entendemos a história, parece fácil. Mas quando aplicamos na nossa vida, nós sabemos que às vezes é difícil renunciar. Às vezes é difícil dizer não. Às vezes é difícil querer mudar, ser transformado. Ah, Deus, nós te pedimos nessa manhã, a Tua palavra ela veio como um remédio, como um bálsamo aos nossos corações. Que possamos sair daqui hoje com uma certeza que o Senhor preparou para nós esse momento. Um momento de refrigério, de paz. Pai, que se essa pessoa entrou aqui nessa manhã, ouviu essa palavra, que ele não saia daqui triste, mas que ele saia daqui, que Jesus o visitou e está chamando ele para um novo tempo, para um novo momento, para viver, Pai, o propósito que o Senhor tem para ele nessa terra, independente do tempo e fase que ele está vivendo em sua vida. Senhor, nós te agradecemos, porque o seu amor, ele é real. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Essa palavra de Deus ao seu coração. Glórias ao Senhor. Queria pedir só mais um minutinho da sua paciência para você se assentar. Vamos finalizar. Queria chamar aqui os pastores. Pastor Daniel, Pastor Campos, Pastora Selma. Nós vamos estar vivendo aqui um momento especial, bacana, e